Olá, bem-vindo a mais uma aula de introdução à sociologia. Para hoje, nós vamos abordar o tema, continuar abordando o tema a respeito de raça e etnia, porém nós vamos ver os conceitos de assimilação cultural, segregação cultural, também associada à segregação espacial e à segregação étnica, e nós vamos ver o conceito de pluralidade cultural. Então, nós vamos abordar três elementos dentro da nossa aula de hoje, três temas dentro da nossa aula de hoje. E para falar a respeito desses temas, nós temos que salientar que eles não são temas fáceis de ser trabalhados, são temas que vão abordar diretamente questões como etnocentrismo, ou seja, valorização de uma determinada cultura em detrimento de outras. Nós vamos etnocentrismo, nós vamos ter um cuidado muito grande também, porque nós abordamos a questão do racismo e a questão do preconceito. Então, esses três elementos sempre vão basear, ou sempre vão estabelecer os caminhos a respeito do tema segregação, assimilação cultural e pluralidade cultural, porque eles envolvem uma gama de fatos, uma gama de acontecimentos, inclusive agora nós estamos passando por ondas antirracistas nos Estados Unidos e na Europa. Então, é um movimento que ganha forças cada dia mais a respeito do diga não ao racismo, ou seja, dentro do desenvolvimento dos estudos a respeito de raça, etnia, cultura, pluralidade cultural, sempre nós vamos nos deparar com esse tema racismo, com o tema preconceito, tá? E com outras possibilidades que surgem a respeito do tema. Então, para ficar bem mais claro, a gente coloca como exemplo o que tem acontecido recentemente nos Estados Unidos. Estamos indo para o 10º dia de manifestações antirracistas devido às ações dos policiais em alguns estados norte-americanos. E acabou culminando na morte de um jovem negro. Então, isso tem uma possibilidade de abrangência de caráter mundial. Então, não só nos Estados Unidos, mas em países da Europa e até mesmo no Brasil, nós temos manifestações a favor do fim do racismo ou a favor do controle da ação da polícia em relação às práticas segregacionistas que ocorrem até o dia de hoje. Tá? Então, nós temos, assim, algumas visões acerca do pensamento a respeito do racismo e nós vamos ter que abordar nossas questões. Por favor, nós não vamos adentrar muito no tema racismo, muito no tema preconceito, para que a nossa aula não se torne demasiadamente longa e cansativa ao ser analisada. Também para evitar qualquer outro tipo de visões acerca da abordagem que nós vamos fazer, certo? Primeira coisa que nós temos que abordar é a questão da assimilação cultural. Pegue o seu livro de introdução à sociologia, pegue esse seu material de introdução à sociologia e acompanhe comigo a partir da página 64. A partir da página 64, o tópico assimilação, para a gente poder entender o que é a assimilação cultural ou a assimilação de culturas, tá ok? Pega o seu livro aí e venha comigo. Tá? Por assimilação, entende-se o processo em que uma minoria étnica renuncia à sua tradição cultural, incorporando a cultura do grupo dominante na que está inserida. Ou seja, a assimilação cultural, os indivíduos acabam deixando ou abandonando a sua própria cultura e aceitando, tá, uma cultura diferente em relação à sua cultura de origem. Então, diz assim, o conceito de assimilação cultural descreve o processo em que uma dada cultura ela vai absorver ou assimilar as características culturais de outra. Este conceito é questionado e muito discutido. Seu uso inicial pode ser datado dos primeiros estudos acadêmicos dos Estados Unidos sobre imigração, raça, grupos étnicos, que buscavam relacionar a perda de identidade desses grupos com a assimilação da nova cultura em que viviam. É o caso do que acontece no Brasil, tá? A questão da imigração que vem desde o século XIX,
A partir do século XIX, aliás, nós temos um grande surto de imigração. E os imigrantes que vieram para cá, muitos elementos de suas culturas são deixados de lado, são deixados para trás. Então, necessariamente, as ideias passam a compor novas formas de pensamento, novas formas de ser, pensar e agir, certo? Então, diz assim, cadê? Diz aqui ainda, aqui. Autores da escola de Chicago, como Robert Ezra Park, enfatizavam que os imigrantes chegavam aos Estados Unidos da América, especialmente os que chegaram em consequência da Segunda Guerra Mundial, estavam sofrendo um processo de assimilação cultural, ou seja, esses grupos estavam aos poucos perdendo as suas características étnicas e aos poucos tornando-se americanos, incorporando elementos da cultura que passavam a viver. O caso, por exemplo, de Brasil, tá? Brasil, nós tivemos a vinda de muitos imigrantes italianos, muitos imigrantes alemães, japoneses, poloneses, sírios, libaneses na nossa região. Eles acabaram assimilando a cultura brasileira, ou seja, eles abandonam parte da sua cultura, necessariamente não significa que eles vão abandonar 100% da sua cultura, mas parte da sua cultura de origem é abandonada, é deixada de lado, tá ok? Então, um dos críticos do uso do conceito foi Nathan Glaser. Segundo este autor, o conceito surgiu nos Estados Unidos e tinha como principal significado a ideia de que um homem novo poderia nascer, estaria nascendo nos Estados Unidos, ou seja, este novo homem era ao mesmo tempo europeu, mas suas origens e hábitos estavam relacionados tanto aos lugares que só poderiam ser do fato americano, certo? Ou seja, o europeu veio para a América, assimilou os elementos da América, abandonando seus elementos da Europa. Ou, preste bem atenção, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a região onde nós vivemos, a cidade onde nós vivemos, temos muitos elementos, ou seja, temos muitos indivíduos que pertencem a outros estados do Brasil. Por exemplo, eu posso citar o caso de vocês. Vocês têm descendência paranaense, descendência rio-grandense, ou do Rio Grande do Sul, descendência gaúcha, vocês têm descendência catarinense, tem indivíduos na nossa turma que têm descendência paulista, que tem descendência mineira, que tem descendência nordestina, dos mais diversos estados do Brasil, e tem gente que tem descendência nortista. Ou seja, quando vieram para o Mato Grosso do Sul, vieram com toda a sua tradição cultural. Hoje, praticamente, assimilam a cultura do Mato Grosso do Sul. Então, existem elementos que pressupõem a mudança cultural desses indivíduos. Então, diz assim, o texto 64 é a página. A religião e a língua são fatores importantes de assimilação de uma cultura. E o casamento com uma pessoa de outra etnia influencia de forma determinante esse processo. Ou seja, ao longo do tempo, por exemplo, os japoneses, até aproximadamente a década de 50, 40, 50, os japoneses tinham um tipo de casamento chamado endogâmico, ou seja, japonês só se casava com japonesa, ou seja, o casamento dentro do mesmo grupo dentro do mesmo grupo étnico. Hoje, nós vemos uma mudança significativa dentro dessas práticas, por exemplo, do casamento. Hoje, o japonês pode casar com qualquer outra etnia, com qualquer outro elemento a respeito da sua pressuposição de escolha para o casamento. Portanto, a ideia do casamento endogâmico cedeu espaço para o casamento exogâmico. Então, esses seriam alguns elementos daquilo que nós chamamos de assimilação cultural. Outro elemento muito importante que a gente precisa abordar na nossa aula de hoje é a questão da segregação. Segregação vem do termo separar, tá? Ou dividir, ou simplesmente
por de lado. A nossa página 65 dá um exemplo a respeito de segregação. A segregação de uma minoria étnica pode ocorrer de forma voluntária ou involuntária. Isso ocorre quando a sociedade na qual o grupo étnico está inserido separa-se fisicamente do grupo dominante. Então, aqui nós temos algumas informações, tá, do nosso site chamado Significados. Ele fala a respeito do que é segregação, ou seja, a respeito da definição do uso do termo. Segregação é o ato de segregar, pôr de lado, separar, isolar ou apartar. Portanto, segregação é o processo de dissociação mediante a qual os indivíduos e grupos perdem contato físico, social com os outros indivíduos e grupos. Essa separação ou distância social, ela é física e oriunda de fatores biológicos, sociais, como raça, riqueza, educação, religião, profissão, nacionalidade e assim sucessivamente. Uma gama de elementos que fazem com que haja um processo de segregação que nós vemos no mundo afora. Como alguns exemplos, nós vamos usar aqui a ideia da segregação racial, tá? Que é um exemplo que a gente pode estabelecer dentro da ideia da segregação. Segregação racial é uma política que objetiva separar e ou isolar no seio de uma sociedade as minorias raciais ou um grupo étnico específico. Daí vem para o nosso livro-texto. Nosso livro-texto, na página 65, o segundo parágrafo diz assim: um exemplo de grupo que se isolou voluntariamente são os Amish. Eles vivem nos Estados Unidos da América de forma totalmente diferente do restante da sociedade. E suas roupas, comidas, práticas econômicas, religiosas, seguem o estilo do século XVII. De acordo com as pesquisas do sociólogo Donald, da Universidade de Elizabethtown, na Pensilvânia, a população amish cresceu de 125 mil indivíduos em 92 para 231 mil indivíduos. Tá? Aí volta para a nossa projeção. Na nossa projeção diz assim: na segregação racial, os indivíduos ficam restritos a uma região delimitada, ou são criadas barreiras de comunicação social. Na segregação racial, as pessoas ficam impedidas de usufruir dos seus direitos dentro da sociedade. Eu vou citar um exemplo da sociedade norte-americana. Dentro da estrutura da sociedade norte-americana, os negros, por exemplo, eram proibidos de frequentar restaurantes, alguns supermercados, tá? Eram proibidos de entrar em banheiros. Haviam banheiros específicos, banheiros públicos específicos para brancos e negros. Dentro do ônibus, tá? Era uma prática muito comum, ao pegar o ônibus, assentos exclusivos para brancos. E os negros tinham que se locomover em pé dentro do veículo de transporte, do meio de transporte. Então, um dos maiores exemplos da segregação racial dentro da história da humanidade, dentro da história dos Estados Unidos, da história da África do Sul, um dos maiores exemplos foi o apartheid. Tá? Ou seja, que ocorreu na África do Sul, onde os negros eram discriminados e foram criadas leis para não frequentar os mesmos ambientes que os brancos. Depois de séculos, tá? Sob a liderança de Nelson Mandela, gravem aí, Nelson Mandela foi o grande líder na luta contra o apartheid na África do Sul. Tá? Depois de séculos, sob a liderança de Nelson Mandela, a luta contra o apartheid foi vitoriosa. Só que o Nelson Mandela, ele foi preso, foi exilado nos Estados Unidos, onde viveu boa parte da sua vida, até ele poder retornar para a sua região e onde ele foi presidente da África do Sul. Tá? Aí, outro famoso exemplo de segregação racial aconteceu nos Estados Unidos, com leis e atos
declaradamente, ou seja, está errada, por favor, confira comigo, é declaradamente, não declaradamente, declaradamente racistas, em que os afrodescendentes eram discriminados, não tendo os mesmos direitos das outras pessoas. Nos transportes, por exemplo, as pessoas negras tinham que se sentar obrigatoriamente na parte de trás do ônibus. Vejam os absurdos que aconteciam dentro da história, dentro da organização socioespacial. Aí nós temos outro exemplo, tá? Que é a chamada segregação urbana. A segregação urbana é uma das classes, é quando uma das classes sociais fica concentrada em determinadas regiões e bairros da cidade. Essa segregação ocorre em locais onde há grande diferença de renda entre os grupos. Uns possuem todas as condições de moradia e serviço e outras não possuem nada parecido. É como se eu estabelecesse assim, região norte, região leste, região sul, região oeste. Nessas regiões, cada região comporta um tipo de classe social, um tipo de grupo social. Então, os condomínios fechados, os condomínios de alto luxo estão situados basicamente numa determinada região da sociedade. E isso ocorre numa grande maioria de cidades do Brasil, ocorre essa ideia de segregação espacial, certo? Então, a ideia de segregação está relacionada a essas ideias. Então, nós podemos estabelecer que, dentro disso tudo, nós temos outra situação de segregação racial, ou seja, a respeito do nosso livro-texto. Volta lá para o nosso livro-texto, tá? Ele vai falar assim, o exemplo foi a prática da segregação involuntária, onde foi uma segregação criada pela possibilidade do Estado. Os grupos não se isolaram, os grupos foram isolados. Então, segregação voluntária é quando eu tenho um grupo e o meu grupo se isola da convivência social com os demais indivíduos da sociedade. E a chamada segregação involuntária é quando os grupos são levados a esse processo de isolamento. Então, pressupõe-se que há uma segregação criada por determinados grupos ou pelo próprio Estado na possibilidade de manter o controle da população. Então, esses exemplos são de caráter fundamentais para a gente entender a segregação. Então, segregação é a separação de determinados grupos que são considerados inferiores ou voluntariamente ou involuntariamente. Eles podem ser de caráter étnico-racial, podem ser de caráter econômico. Então, dois exemplos que nós demos, a segregação étnica ou segregação racial e a segregação espacial. São elementos que ocorrem dentro da sociedade brasileira, não só da sociedade brasileira, nas mais diversas sociedades do mundo ocorrem exemplos de segregação racial. A respeito do outro elemento que nós temos para falar, é a questão da chamada pluralidade cultural. No nosso livro-texto, pega, por favor, a página 67. Na página 67, diz assim o parágrafo a respeito de pluralidade cultural. Diz assim: as culturas humanas criaram formas diversas para viver em coletividade e se organizar em sociedade. Percebemos em nossos estudos que existem variações na maneira com que os povos se relacionam com o meio ambiente, assim como forma diferentes de morar e se vestir, ou ainda no relacionamento, tá? Que mantém com o sagrado, ou seja, a religião, pois cultivam diferentes formas de adoração e valores morais distintos, ou seja, a chamada pluralidade cultural refere-se às diferenças culturais que existem em determinada sociedade ou região, tá? Sociedade ou região. Então, o caso de Brasil. O Brasil é um berço multicultural, porque nós somos chamados assim, uma miscigenação cultural, ou seja, uma mistura de raças, uma mistura de etnias ao longo do processo histórico se deu no processo de formação da cultura brasileira. Então, nós dizemos assim, multicultural
multiculturalismo. Então, atualmente existe o conceito de multiculturalismo, também designado como pluralismo cultural, ou seja, as diversas etnias, as diversas raças, as diversas diferenças que ocorrem dentro da sociedade. Portanto, nós citamos agora há pouco um exemplo de Mato Grosso do Sul, que recebe um grande número de imigrantes das regiões do Brasil: mineiro, paulista, carioca, gaúcho, catarinense, paranaense, nordestino e outros elementos culturais. Então, nós somos um berço multicultural, ou chamado ainda um berço de pluralidade cultural. Tá? E dentro dessa ideia de pluralidade cultural, nós podemos estabelecer, tá, uma abordagem acerca dessas definições, ou seja, nós colocamos aqui no nosso site Cursos de Metodologias, tá? Curso CP diz assim: pluralidade cultural nos leva às nossas origens do povo brasileiro, à nossa diversidade e ao nosso próprio olhar sobre nós mesmos, bem como das nossas múltiplas culturas. Por meio dela, educador e aluno partem a uma viagem navegando pelas etnias da história, da geografia, da estrutura cultural do Brasil. Portanto, dentro dessas ideias, nós temos assim o desenvolvimento de diversas culturas, de diversas etnias. É simplesmente, tá? Simplesmente basta olhar para a nossa sala de aula, basta olhar para os nossos colegas. É um berço muito grande de culturas. Então, viver a pluralidade cultural, mostrando que é pluralidade cultural, propondo que a pluralidade deve ser vivida e não apenas ensinada. Tá? Dentro de sala de aula, um dos grandes ambientes para a gente poder desenvolver a estrutura de valorização das etnias, de valorização da estrutura do pensamento plural das próprias sociedades. Entender a história cultural brasileira é fundamental. As linguagens, as etnias, os tipos de expressões que ocorrem dentro da sociedade, certo? Então, aí nós vimos a respeito da questão da assimilação cultural, a questão da segregação, que é uma questão de separação, e a questão do multiculturalismo, ou chamado pluralidade cultural. Lembrando que a não aceitação desses grupos, a não aceitação dessas diferenças encaminham ou levam o indivíduo ou conduzem os indivíduos para aquilo que nós chamamos de etnocentrismo, racismo e preconceito. Então, muito cuidado. Muito se fala em respeitar as culturas, em respeitar as diferenças, mas o que nós vemos ainda são dificuldades gigantescas a respeito dessas ideias, tá? Simplesmente nós estamos vendo o que está acontecendo recentemente em todo o nosso planeta, em todo o nosso globo, com as questões a respeito da luta contra o racismo, certo? Então, fica aí o recado, fica aí a nossa observação a respeito dessas práticas. Neste exato momento, eu preciso que vocês peguem, tá, o livro de sociologia de vocês, tá, o capítulo 7, vocês vão pegar a página, deixa eu ver aqui, a página 70, os exercícios desenvolvendo habilidades da página 70, para a gente poder continuar a nossa abordagem acerca da questão de segregação, da questão da valorização cultural, da questão do multiculturalismo e também da chamada assimilação cultural. Nós vamos fazer alguns exercícios que estabelecem diretamente uma abordagem acerca dessas ideias da raça e da própria etnia. Por favor, peguem o livro, a página 70, para a gente poder começar a resolver os exercícios. Enquanto vocês pegam o livro, pegam o material de anotação, a gente vai visualizando o primeiro exercício. Aguardando um pouquinho, 10 segundos para você pegar o seu material. Vamos lá?
10 segundos marcados. Vamos começar então os nossos exercícios de sociologia a respeito de raça e etnia, tá ok? Então vamos lá. Exercício número 1, Exame Nacional do Ensino Médio 2017. Vamos lá para a nossa resolução de exercícios. Então, exercício número 1. Muitos países se caracterizam por terem populações multiétnicas, como é o caso do Brasil. No Brasil, nós temos o índio, nós temos o afrodescendente, nós temos o europeu de diversas áreas do planeta, diversas áreas da Europa, perdão. Nós temos, por exemplo, italianos, nós temos alemães, nós temos portugueses, nós temos espanhóis, nós temos ingleses, nós temos franceses, nós temos gregos, nós temos albaneses, nós temos poloneses, alemães e outros mais. Como nós temos paraguaios, como nós temos argentinos, como nós temos uruguaios, como nós temos chilenos. Então, uma estrutura multiétnica, onde nós temos a preservação de algumas culturas e a assimilação de outras culturas dentro do território nacional, certo? Com frequência, evoluíram deste modo ao longo dos séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente, com resultado de políticas de incentivando a migração, ou por conta de legados coloniais e imperiais. Tá? Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade descrito demanda simultaneamente, letra A, da defesa do patriotismo e rejeição do hibridismo? Necessariamente não, porque não é defesa do patriotismo. Então, eu tenho um certo nacionalismo, uma ideia de valorização da cultura, e eu tenho uma ideia de assimilação dos elementos externos que chegam ao nosso território. Como, por exemplo, nós assimilamos parte da cultura do afrodescendente, a sua alimentação, a alimentação do italiano, a alimentação do árabe. Então, nós temos um berço multicultural dentro do Brasil. Então, joga fora a letra A. Letra B, universalização de direitos e respeito à diversidade. Isso é uma situação interessantíssima a respeito do modelo descrito da demanda a respeito dos direitos dos indivíduos. Então, pode ser que seja a nossa alternativa correta. Vamos analisar o restante. Segregação do território e estímulo do autogoverno. Não há pode ser que haja uma certa segregação espacial, mas estímulo ao autogoverno não, onde cada grupo estabeleceria a sua própria administração. Isso a gente não pode considerar como verdadeiro. Então, vamos para a letra D. Política de compensação e homogeneização do idioma. Política de compensação não ocorre porque cada indivíduo ele chega com o seu grupo, com a sua prática, com seus elementos da sua própria cultura. Então, joga fora a questão letra D. Letra E, padronização da cultura e repressão dos particularismos. Não, isso não ocorre. A cultura ela pode estar sendo padronizada dentro território brasileiro, mas repressão aos particularismos não, porque aí nós teríamos uma questão de preconceito muito grande, uma questão de discriminação das outras culturas. Como nós temos aqui em Campo Grande a festa da comunidade portuguesa, a festa da comunidade paraguaia, a festa da comunidade boliviana, isso significa que há um respeito, aos chamados particularismo. Portanto, necessariamente a gente não pode aceitar essa questão de repressão de particularismo. Caso contrário, seria um elemento de xenofobia, ódio, ou aversão, ou medo dos diferentes. Portanto, a gente fica com a letra B como resposta correta, universalização dos direitos e respeito à diversidade. Nós acabamos de falar da questão do multiculturalismo, então, respeitar a diversidade é um elemento digno de uma situação democrática, de uma estrutura dentro do território nacional, certo? Exercício 1, portanto, resposta correta é a nossa letra B. Exercício 2. Uau, gigantesco. Exercício do Exame Nacional do Ensino Médio de 2011. Tá? A Lei 10.639
39, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre história da cultura afro-brasileira. E isso que nós estamos fazendo agora, estudando em sociologia as questões do raça, etnia, segregação e tudo mais, faz parte do critério do itinerário do currículo a respeito da história e cultura afro-brasileira. Tá? E determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política pertinentes à história do Brasil. Além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro como data comemorativa do Dia da Consciência Negra. Tá? A referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira. Por quê? Letra A, ela legitima o ensino das ciências humanas na escola? Não. O ensino das ciências humanas já está legitimado dentro da escola. O estudo da África, da condição dos povos africanos, é um acréscimo que se faz dentro das ciências humanas. Então, joga fora a letra A. Letra B, divulga conhecimentos para a população afro-brasileira, não só para a população afro-brasileira, se é componente curricular do ensino médio, a do ensino fundamental, do ensino médio, abrange toda uma estrutura de etnias diferentes dentro do território nacional e não somente a cultura afro-brasileira, certo? Reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura? Não reforça a visão etnocêntrica. Tem justamente um efeito contrário de eliminar a visão etnocêntrica a respeito da África e sua cultura. Tá? Letra D, garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação. Na verdade, não é essa possibilidade, já existe. Tá? A possibilidade do acesso à educação é indiscriminadamente levado à condição, a sua condição, ou seja, se você é negro, se você é branco, se você é índio, se você sei lá qual é a sua etnia, você já tem um livre acesso de igualdade à educação. Então, joga fora a letra D. Impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial no país. Aí, tudo bem. Então, impulsionar o reconhecimento da importância da cultura étnica, da cultura afro-brasileira é de caráter super importante. Portanto, a gente fica com a letra E como resposta correta, tá ok? A resposta correta do nosso exercício é a resposta a alternativa letra E. Para o próximo exercício, exercício nacional, ou exame nacional do ensino médio, tá? Exercício de número 17, diz assim: o racismo institucional é a negação coletiva de uma organização em prestar serviços adequados para as pessoas por causa de sua cor, cultura, origem étnica. Então, cor, cultura e origem étnica. E prestar serviços adequados à pessoa por causa da sua cor, cultura e origem étnica. Pode estar associado às formas de preconceito inconsciente, desconsideração e reforço de estereótipos que colocam algumas pessoas em desvantagem. Ou seja, estabelecer o racismo é uma condição de colocar determinados grupos, determinados elementos numa certa condição de desvantagem. Então, diz assim: o argumento apresentado no texto permite o questionamento de pressupostos de universalidade e justifica a institucionalização de políticas antirracismo. No Brasil, um exemplo desse tipo de política é a letra A, reforma do Código Penal, letra B, elevação da renda mínima, letra C, adoção de ações afirmativas, letra D, revisão da legislação eleitoral ou letra E, censura dos meios de comunicação. Considerando essas afirmações, nós temos aqui no próprio livro-texto nosso
uma informação muito importante que a gente precisa ter assim. Na página 66, existe um tópico chamado assim, ações afirmativas, que seria a nossa resposta correta, portanto, letra C. Aí no nosso texto diz assim: ação afirmativa é diferente das políticas de antidiscriminatórias, pois se constitui uma ferramenta de prevenção e, ao mesmo tempo, de reparação dos danos causados pela discriminação. É o exemplo da tão polêmica cotas raciais nas universidades. Então, entra como uma questão de ações afirmativas em benefício à população X, tá? A população específica, enquanto alguns grupos veem com maus olhos essas afirmações, essas ações afirmativas. Então, existem as duas possibilidades. Aqueles que veem as ações afirmativas com bons olhos, como uma possibilidade de finalização, de redução das práticas racistas, e, ao mesmo tempo, tem aqueles indivíduos que veem com maus olhos. Mas, independente da visão, nós temos que desenvolver as nossas ações afirmativas em caráter de proteção ou de valorização dos outros grupos. Portanto, resposta correta é a letra C do exercício número 3. Exercício número 4. Exame Nacional do Ensino Médio 2017, recheado de questões a respeito da raça e etnia. O texto número 1. Franz Fanon publicou pela primeira vez em 1952 o seu estudo sobre colonialismo e racismo, Pele Negra, Máscaras Brancas, ao dizer que, para o negro, há somente um destino e que esse destino é branco. Fanon revelou que as aspirações de muitos outros povos colonizados foram formadas pelo pensamento colonial predominante. Texto 1. Texto 2. Mesmo que não queiramos cobrar desses estabelecimentos, salões de beleza, uma eficácia política nos moldes tradicionais da militância, uma vez que são estabelecimentos comerciais e não entidades do movimento negro. O fato é que, ao se autodenominarem étnicos e se apregoarem como divulgadores de uma autoimagem positiva do negro em uma sociedade racista, os salões se colocam no cerne de uma luta política e ideológica. Aí vem assim, os textos apresentam mudanças relevantes nas constituições identitárias frente à discriminação racial. Outrora, passou a ser um elemento dos salões de beleza como um elemento divulgador das práticas antirracistas. Então, no Brasil, o desdobramento dessas mudanças se revela. Agora, você vai pensar e eu vou dar a resposta no final. Letra A. Valorização dos traços culturais. Letra B. Utilização da resistência violenta. Letra C. Fortalecimento da organização partidária. Letra D, enfraquecimento dos vínculos comunitários. Ou letra E, aceitação das estruturas de submissão social. Pensa aí rapidinho que eu já falo a resposta para você. Acertou quem marcou a letra A, valorização de traços culturais, elementos da cultura negra sendo revelada a partir de algumas transformações ao longo do processo histórico, certo? Exercício 4, resposta letra A. Exercício 5, tá? Exercício 5 é o Exame Nacional do Ensino Médio 2015. Traz uma letra, tá? Uma letra, um poema a respeito da própria condição do negro, diz assim: palpitam-me os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blues. Ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino de Chicago, ó negro servidor de Souto. Ó negro da África, negros de todo o mundo, eu, junto ao vosso magnífico canto, ao seu magnífico canto, a minha pobre voz e os meus humildes ritmos. Eu vos acompanho,
pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto, negros de todo o mundo, e vivo a nossa história, meus irmãos. Então, está aí falado o nosso poema. Neste poema do líder angolano Agostinho Neto, que foi um dos grandes líderes do movimento de libertação da Angola, na década de 1940, evoca o pan-africanismo com o objetivo de... Qual seria o objetivo de reunir os negros dentro da característica cultural do desenvolvimento da sua identidade? Letra A, incitar a luta por políticas de afirmação, de ações afirmativas na América e na África? Pode ser, mas na América não necessariamente não. Letra B, reconhecer as desigualdades sociais entre negros da Angola e dos Estados Unidos? Bom, necessariamente não. Letra C. Descrever o quadro de pobreza após os processos de independência no continente africano? Também necessariamente não, porque eles lutavam por uma libertação, por um processo de libertação muito mais amplo. Então, a pobreza gera uma condição natural que eles viviam. Então, sobrou, aliás, tem ainda a letra D, solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada pela independência da Angola. Totalmente incorreto, tá? Totalmente correto. Sobrou, então, letra E, conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar a luta por igualdade e independência. Portanto, essa é a nossa resposta correta. Diante disso, tá? Fica aí a mensagem para vocês em respeito aos elementos diferentes que existem dentro da sociedade. Devemos respeitar as diferentes raças ou as diferentes etnias, as diferentes culturas, sempre preservando o ideal de igualdade entre os indivíduos, tá? Fico por aqui com os nossos exercícios feitos, com a nossa aula desenvolvida a respeito de raça e etnia. Espero que você tenha aproveitado e quero deixar um recado. Toda segunda-feira, das 16 às 16h45, eu faço um horário de plantão, tá? No WhatsApp. Você pode entrar no grupo, das 4 às 4h45, eu estou online, tá? Ou seja, pode mandar mensagenzinha que eu respondo na hora a sua dúvida. Caso tiver alguma dúvida, caso não tenha alguma dúvida, um bom estudo para você, uma boa semana, um bom desenvolvimento das suas práticas educacionais. Espero que a gente volte o mais rápido possível para a nossa sala de aula, porque eu estou com saudade de vocês, tá? Um beijo carinhoso, um abraço e bons estudos para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.